Durante décadas, seu nome foi sussurrado com medo no interior do Nordeste. Para alguns, apenas um homem violento. Para outros, uma arma viva a serviço de quem podia pagar. Hoje você vai conhecer a história do justiceiro Chico Pé de Pato. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito para receber as notificações. Francisco Vital da Silva nasceu no ano de 1942 em Campo Alegre de Lourdes, no sertão da Bahia, onde tinha 17 irmãos. No sertão nordestino daquela época, conflitos eram resolvidos à bala e foi nesse cenário que o pequeno Chico cresceu. Assim como muitos nordestinos, Francisco, com apenas 31 anos de idade, em 1973, resolveu vir a São Paulo para tentar uma vida melhor no momento de euforia imobiliária e econômica pujante. Passou a morar no bairro Jardim Camargo Novo, no distrito do Itaim Paulista. Ele trabalhou por lá nos primeiros anos como pedreiro, sem nem imaginar que sua vida se transformaria totalmente nos próximos anos. E afinal, por que o apelido Pé de Pato Chico? Pé de Pato Chico é porque o nome dele é Francisco. E o Pé de Pato é porque do trabalho ele acabou sofrendo um acidente onde se feriu, provavelmente de maneira grave, de modo que acabou ficando com alguma sequela, e por causa dessa sequela ele passou a andar com a ponta dos pés para fora, com os pés meio abertos. Daí surgiu então esse apelido, como o brasileiro gosta de apelidar as coisas, Chico Pé de Pato. Nessa época também ele decidiu mudar de ramo e conseguiu abrir em 1982 o seu próprio bar na zona leste de São Paulo, já onde ele morava mesmo, Ele fez um barzinho ali onde ele conseguia tirar um dinheiro. Agora abre aspas para uma declaração dele nessa época. Nem bem abri o boteco e já senti que aqui a barra é pesada. Os vagabundos bebiam fiado, não pagavam nada e ainda alguns deles me pediam para guardar drogas no bar. Aí eu estourei mesmo e comecei a pôr eles pra fora no pontapé. Fecha aspas. Disse Chico Pé de Pato em entrevista ao jornal Notícias Populares dessa época. Com isso, é claro, ele começou a conquistar, digamos assim, alguns inimigos pela região. Segundo reportagens da época, o bar do Chico realmente era assaltado com frequência. Em 1984, enquanto ele estava na delegacia fazendo o registro de um boletim de ocorrência justamente de um desses crimes aí, de assaltos, 5 homens aproveitaram que ele estava ausente e invadiram sua casa. Só que naquele momento, a mulher do Chico e a filha de 16 anos estavam lá. Esses rapazes aí roubaram mercadorias, dinheiro, pertences e o pior, a esposa dele e a filha foram violentamente agredidas e abusadas. Abalado, profundamente abalado com esse acontecimento, é claro, ele decidiu ir embora e voltou com a sua família lá para sua terra natal na Bahia. Só que ele voltou 2 meses depois. Sua filha e sua esposa não voltaram, ficaram lá. Ele voltou para São Paulo junto com seu filho Flávio, que na época tinha 19 anos. Ao chegar, uma surpresa desagradável. Ele encontrou seu bar destruído, inclusive cravejado por balas, buracos de bala, na parede, em vários locais. Mesmo assim, ele resolveu reabrir o estabelecimento, o que o colocou de volta na mira dos criminosos. Em um desses ataques que ele passou a sofrer, ele quase foi morto e conseguiu escapar. A partir daí, o desejo de vingança, que já era grande em relação àquele acontecido com a sua família, ele passou a andar armado, geralmente portando mais de um revólver inclusive, e assumiu uma postura de enfrentamento direto contra criminosos da região. Uma das imagens mais conhecidas desse período mostra o Francisco exibindo suas armas apoiadas na traseira de seu Opala Coupé, anos 76, Após retaliar os responsáveis pelos crimes contra sua família, Francisco Vital da Silva acabou se transformando na figura conhecida como Pé de Pato. Ele passou a liderar ações contra marginais, muitas vezes acompanhado do filho Flávio. Com o tempo, passou a ser visto por parte dos moradores como uma espécie de justiceiro local. Francisco também mantinha uma relação amizade pessoal
com o jornalista e também radialista Afanásio Jazade, que comandava um dos programas de maior audiência do estado de São Paulo no início da década de 80, o Patrulha da Cidade. O programa era conhecido por denunciar crimes não solucionados e Afanásio mantinha contato direto com Chico, que fornecia informações exclusivas sobre suas ações e assassinatos. A primeira vez que Chico Pé de Pato apareceu no jornal Notícias Populares, que era um jornal bem sensacionalista da época, foi em 14 de agosto de 1985, na manchete: dois irmãos liquidados pelo justiceiro da Zona Leste, com a foto de Ayrton Valeriano de Souza e Gilmar Antônio dos Santos. Tudo indica que esses dois eram aqueles que invadiram a casa de Francisco meses antes. Ele não foi preso por matar esses dois, e mais ainda, a PM passou a contar com os serviços dele. É isso mesmo, a polícia militar da época basicamente indicava quem o Chico Pé de Pato deveria ir atrás e eliminar. E ele assim fazia, procurava e executava o serviço. Tudo parecia nos conformes até o dia 23 de agosto de 1985. Chico Pé de Pato adentrou em um bar, já sacando o revólver pronto para eliminar mais um alvo. O que ele não contava é que dentro desse bar estava um policial militar à paisana que, ao ver o Chico entrando daquele jeito, reagiu, sacou a sua arma e reagiu. Durante a troca de tiros, o Chico então acabou matando o policial militar Moacir Ferreira de Melo, que foi atingido por 8 tiros a queima-roupa, além de 3 golpes de faca na cabeça. Naquele momento não sabia, logo soube, mas naquele momento não sabia que ele tinha tomado a pior decisão da vida dele. Na verdade não foi uma decisão, mas ele tinha feito a pior besteira da vida dele até então. E a partir daquele momento ele saiu do bar em disparada com o seu Opala pela capital paulista, e nos rádios já circulava a informação. Chico Pé de Pato, a partir desse momento, passou a ser procurado pela polícia da capital paulista. Nessa altura do campeonato, ele já respondia a 8 inquéritos no 50º Distrito Policial, 6 por homicídio e 2 por tentativa. A polícia iniciou então uma caçada ao justiceiro, que fugiu em seu Opala 1976 de placas US 9765. Ao mesmo tempo que a PM estava na caça do Chico Pé de Pato, eles também foram ao bar dele e lá, que era o bar e a casa junto, eles prenderam o filho do Chico, o Flávio, né? Após passar uma noite em Cubatão e depois seguir até a Praia Grande no litoral paulista, Chico concordou em se render. Ele telefonou mais uma vez por seu amigo e radialista, o Afanásio Jazade, agora na Rádio Capital, pedindo que o radialista intermediasse sua entrega às autoridades. Antes que o justiceiro fosse entregue à polícia, o radialista usou um Opala que pertencia à própria Rádio Capital para buscá-lo, e para evitar tumulto, ele foi transportado dentro do porta-malas do carro, momento esse que foi registrado pelo fotógrafo José Luiz da Conceição. Após conceder a entrevista, ele deu uma entrevista na rádio, aí sim, ele foi detido e no dia de sua prisão, mais de 500 pessoas estavam na porta da delegacia pedindo a sua soltura. Um abaixo-assinado foi feito, mas não adiantou. Na época era dito que Chico estava jurado de morte, tanto por criminosos quanto por policiais que supostamente temiam que ele abrisse a boca e entregasse os PMs que forneciam as informações das pessoas que Chico tinha que eliminar. Apesar de 50 mortes nas costas, e a forte comoção desse caso fez com que o Chico fosse condenado a apenas 6 anos de prisão. Uma pena baixa, né? Porque foi baseada basicamente só naquele caso do policial que foi morto. Uma morte confirmada até pelo próprio Chico, que não sabia que se tratava de um policial. No dia do julgamento, mais de 2.000 pessoas estavam do lado de fora do fórum. E, claro, em grande parte pedindo que o Chico Pé de Pato fosse inocentado. Ele foi então levado para o presídio do Carandiru, considerado na época o mais perigoso da América Latina. O local hoje não existe mais, pois foi fechado após o massacre de 92, que deixou mais de 100 internos mortos. Nesse presídio do Carandiru, ele foi colocado, isso em 86, né? Ele foi colocado na ala 4, que era uma ala reservada destinada a diplomados e também a jurados de morte, que era, né, claro,
o caso do Chico. Porém, poucos meses depois, ele foi transferido para a penitenciária Franco da Rocha. E lá, no ano de 1987, durante uma rebelião que aconteceu naquele presídio, o Chico Pé de Pato foi então eliminado com mais de 50 golpes de estilete. Algumas pessoas dizem que foram cerca de 90 estiletadas que colocaram fim ao Chico Pé de Pato. Terminava ali a vida do homem que, após ver uma grande injustiça, grande e grave injustiça para com a sua família, decidiu agir com as próprias mãos como um justiceiro da região. Esse caso foi amplamente divulgado na mídia na época e grande parte da opinião popular era a favor da soltura do Chico Pé de Pato. Já o Opalão 76, esse não se sabe o que houve depois. Meus amigos, você conhecia a história do Chico Pé de Pato, o justiceiro que movimentou as páginas dos jornais, inclusive do Notícias Populares, que era um jornal bem que tinha ali manchetes impactantes na época, não é? É isso, meus amigos, eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL, seu canal de literatura automotiva, nostalgia e muitas histórias. Até lá, tchau pessoal!